Graças a Deus e a paz do Senhor Jesus a todos os irmãos. Que Deus abençoe a sua vida de uma forma poderosa e abençoe também o seu dia e a sua família. Seja bem-vindo, seja bem-vinda aqui no canal. Eu sou o pastor Felipe e quero hoje, através desse vídeo, trazer uma palavra da parte de Deus e orar em favor da sua vida. Peço perdão a minha ausência durante esses dias. A gente deu continuidade às reformas aqui na igreja, né? Eu acabei me envolvendo um pouquinho, não sei se dá para ver aí, ó, que eu já tirei a tinta, mas retornamos e tudo isso para a glória de Deus. Quando me ausentar aqui é porque aconteceu alguma coisa que eu não pude estar trazendo aqui, gravando os vídeos para poder postar no canal. Mas já temos aí mais de 100 vídeos, mais de 100 pregações, orações, então você pode estar acompanhando, mesmo que foi um vídeo postado há 3 meses, há 2 meses atrás, a palavra de Deus se renova dia após dia. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sino das notificações, curta o vídeo e nos comentários deixe o seu pedido de oração, como o da dona Cristina Borges. Ela pede oração pela sua saúde e família. Vou colocar aqui dentro. A Rejane Ramos, ela pede oração por Haroldo, que tem 3 meses que fez uma cirurgia. E eu creio, na Rejane, que não vai ficar nenhuma sequela. A Laura Cardoso pede oração por Pedrita, Nenzinho, Marília Nicolas Moisés Tavares. A Creuza Gonçalves pede oração por Edna e família. O Damião Martins Chagas pede oração pela sua saúde, pela sua família e deixa o nome de Zenilda, Iana e Igor. A Cristina Borges pede oração por ela, por José Borges, por Cristiano, Ayla, Jane, Catiane e família. A Maria Souza Santos pede oração pela sua saúde e pelos filhos, né? Leonardo, Andréia e Adriana e todos os meus irmãos, ela diz. Rosália Sena pede oração pela sua saúde. A Fátima Barros pede oração pelas suas filhas, Carla e Flaiane, e por libertação e cura, né? Em favor delas. A Alessandra Santos pede oração pelo seu amigo Robson e pela família, né? Que precisa de restauração. A Rosileide Dantas pede oração pela sua família. E o José Oliveira pede oração pela sua vida financeira, espiritual e família. Todos estão aqui. Vou colocar aqui dentro do recipiente com azeite, né? O azeite representa o Espírito Santo e todos os vídeos nós vamos estar aqui intercedendo, orando por você. Prepare aí, ó, o seu copo com água, que daqui a pouco nós vamos consagrar a Deus. Livro de Mateus, no capítulo 4, onde fala acerca da tentação de Jesus. E diz assim: a seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Assim como o Senhor Jesus ele foi tentado, nós também vamos ser tentados pelo diabo, aquele que veio para roubar, matar e destruir. E por que o Senhor Jesus foi tentado? Para servir de exemplo para mim e para você, porque nós somos discípulos de Jesus Cristo. Um discípulo, ele é um seguidor. Nós não vamos passar pelo mesmo caminho que Jesus passou, por quê? Nós não seríamos capazes de suportar. Mas por ser um discípulo, nós vamos passar por caminhos semelhantes, ou pelo caminho semelhante a qual Jesus passou. E uma das situações que Jesus teve que enfrentar e que ele se deparou foi com a tentação. O diabo, ele viu que o Senhor Jesus tinha jejuado 40 dias e 40 noites e ele teve fome. Ou seja, uma fraqueza, porque quando a gente fica se alimentar, a gente fica fraco. Assim também quando a gente deixa de ler a Bíblia, orar, adorar a Deus, vir à igreja, nós ficamos fracos espiritualmente. E o diabo que nos observa 24 horas por dia. A gente costuma ficar incomodado, né, com aquelas pessoas que ficam olhando na nossa rede social para poder olhar a nossa vida, ou até criam fakes. Outras pessoas que ali trabalham no mesmo ambiente que você, ficam te observando. Às vezes mora na mesma rua, no mesmo bairro, sabe a hora que você sai, a hora que você chega. A gente fica incomodado com isso. Mas o diabo também nos observa mais do que ninguém, 24 horas por dia. E ele sabe muito bem quando estamos fracos,
quando estamos fortes, quando estamos passando por um momento de fraqueza, porque as fraquezas não são só tentações, eu digo em relação a laços que o diabo ele arma, mas as bandejas, né, que ele traz, o pecado. Mas momentos de fraqueza também é quando você enfrenta uma luta na sua família, quando você perde um ente querido. Isso é um momento de fraqueza. E o que acontece? O diabo, vendo isso, ele se aproxima, como se aproximou de Jesus, para poder se aproveitar daquela situação. E ele disse a Jesus que se Jesus fosse realmente o Filho de Deus, que transformasse aquelas pedras em pães. Mas uma coisa eu e você temos que aprender com o Senhor Jesus: ele não precisou provar nada, ele não provou nada para o diabo, porque diz aqui, Jesus respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Aí você diz aí do outro lado: pastor Felipe, mas o Senhor Jesus poderia muito bem provar para Satanás que ele é realmente o Filho de Deus. Mas deixa eu te fazer uma pergunta: Jesus precisava? Porque Satanás, o diabo, mais do que ninguém, sabe muito bem que Jesus é o Filho de Deus. Então Jesus não provou nada para ele. Jesus, na verdade, respondeu com aquilo que está escrito: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Você não precisa provar nada para ninguém, provar se você é de Deus ou não é. Sabe por quê? Porque Jesus falou que a árvore ela é conhecida pelos frutos. Pastor Felipe, estão falando mal de mim, eu tenho que dar a minha versão da história. Não, a sua vida vai mostrar quem você é. E quando alguém te questionar: você não é da igreja, por que a tua vida não muda? Você não devolve o dízimo, não dá dinheiro na igreja, não é assim que eles falam? Por que você está desempregado? Por que você está vivendo uma crise financeira? Por que seu filho está nos vícios? Eles ficam provocando, na verdade, assim como o diabo também provocou, queria incitar, tentou o Senhor Jesus, mas Jesus não provou nada, e você não precisa provar nada para ninguém. Esse deserto, esse momento difícil que você está passando, é somente uma fase, vai passar, os anjos virão te servir, claro, né, que você resistindo ao diabo, porque não foi só uma tentação, foi mais de uma, porque o diabo não desiste, até o momento que Jesus repreende o diabo, e a Bíblia diz que os anjos vêm servir o Senhor Jesus. Você também vai alcançar essa bem-aventurança, essa bênção, mas você tem que resistir ao diabo, resistir às tentações nesse deserto que você tem enfrentado. E todos aqueles, assim como o diabo tem provocado algo em você, fazendo certos tipos de pergunta, eles se calarão e verão e contemplarão a glória de Deus na sua vida. Amém? Vamos orar, vamos falar com Deus. Feche os seus olhos. Pai maravilhoso, graças eu te dou por esse dia, porque se estamos de pé é porque o Senhor nos permitiu, tem colocado o fôlego de vida nas nossas narinas. Que a tua misericórdia, a tua graça venha nos alcançar, perdoando os nossos erros, as nossas falhas, os nossos pecados e as nossas transgressões. Deus poderoso, eu oro em favor de todos aqueles que estão enfrentando um deserto espiritual, um deserto financeiro, um deserto familiar, seja qual for, meu Deus, o deserto que essa pessoa está enfrentando. O diabo tem se aproximado para tentar, para armar laços, ciladas. Meu Deus, eu repreendo agora em nome do Senhor Jesus Cristo o desânimo, o desespero, a preocupação, a perturbação. Que nesse deserto essa pessoa venha resistir ao diabo e ele venha fugir da presença deste homem, desta mulher. E assim os teus anjos venham servir com o banquete da cura, com o banquete da libertação, da prosperidade, da bênção familiar. Eu te apresento todos esses nomes que estão aqui dentro desse recipiente com azeite, que foram deixados nos comentários. Meu Deus, atende a oração do teu povo, responde o clamor de cada um deles e opera as tuas maravilhas. Consagra com teu poder esta água, que quem beber dela receba fortalecimento, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Beba da água. Que Deus abençoe a todos. Compartilhe esse vídeo, tá certo? Com 7 pessoas ou mais,
do seu WhatsApp, peça para essas pessoas se inscreverem, compartilhe nas redes sociais, porque você é uma ferramenta, é um instrumento nas mãos de Deus. Forte abraço a todos.